Você já se sentiu perdido, mesmo sabendo muita coisa? Já percebeu como o mundo está cheio de conselhos, livros, gurus? Mas ainda assim, muita gente continua vazia, ansiosa e sem direção? E se eu te dissesse que existe uma sabedoria tão poderosa, tão acima da lógica humana, que pode transformar completamente a maneira como você vê a vida, toma decisões e enfrenta problemas? Hoje, eu quero te mostrar 15 princípios da sabedoria de Jesus que podem te dar clareza, paz e força, mesmo em meio às maiores incertezas. E fica comigo até o final, porque no último tópico eu vou te revelar o segredo para viver uma vida que não apenas faz sentido, mas deixa marcas para a eternidade. Vivemos numa época em que tudo precisa fazer sentido. Queremos provas, dados, explicações lógicas. Mas você já percebeu que mesmo conhecendo tantas coisas, ainda há perguntas que a ciência, a filosofia e a inteligência humana não conseguem responder? A sabedoria de Deus vai além do entendimento humano, porque ela não se limita ao que os olhos podem ver. Isaías 55:8-9 nos lembra: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Enquanto a sabedoria do mundo busca resultados imediatos, status ou vantagem, a sabedoria divina enxerga além do momento presente. Deus vê o quadro inteiro, passado, presente e futuro, e sabe exatamente o que é melhor para nós. Jesus vivia e ensinava essa sabedoria transcendente. Mesmo quando as multidões esperavam discursos políticos ou sinais grandiosos, ele trazia palavras simples, profundas, que mudavam corações. É como se estivéssemos num labirinto, tentando achar a saída sozinhos, e Deus estivesse num lugar mais alto, enxergando todos os caminhos. Confiar na sabedoria dele é deixar que ele nos guie, mesmo quando não entendemos tudo. Por isso, hoje, te convido a dar um passo de fé. Pergunte a Deus: Senhor, me mostra o que os meus olhos não veem, me dá a tua sabedoria. Você vai perceber que ele fala, conduz e abre portas que ninguém mais poderia abrir. Você já percebeu como o mundo define grandeza? É ter poder, aplausos, influência, status. Mas Jesus nos ensina algo totalmente oposto. A verdadeira grandeza está em servir. Em Mateus 23:11-12, ele disse: o maior entre vocês deverá ser servo, pois todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. É um paradoxo, porque não faz sentido à lógica humana. Quem quer subir, precisa descer. Quem quer ser o primeiro, precisa se colocar por último. Jesus não apenas falou sobre isso, ele viveu. No cenáculo, ele se levantou, pegou uma toalha e lavou os pés dos discípulos. João 13:3-5. O mestre, ajoelhado como servo, uma cena que ninguém jamais esqueceria. A sabedoria do mundo diz: mostre força, não deixe ninguém te humilhar. A sabedoria de Deus diz: seja humilde. É na humildade que você encontra favor diante dos homens e, principalmente, diante de Deus. Ser humilde não é ser fraco, é ter coragem de reconhecer que precisamos de Deus e de valorizar as pessoas à nossa volta. É servir, mesmo quando ninguém está vendo. Pergunte a si mesmo: em que áreas da minha vida Deus está me chamando para descer um degrau, para servir mais, para agir com humildade? Pode ter certeza, é nesse lugar que ele vai te exaltar. Nem tudo o que brilha é ouro. Você já notou como às vezes o que parece oportunidade é na verdade armadilha? Existem caminhos que parecem bons, mas levam a confusão e dor. É por isso que Jesus nos ensina sobre discernimento espiritual. Em Mateus 7,15, ele alerta: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Nem sempre o perigo é óbvio. Muitas vezes ele se esconde atrás de palavras bonitas,
promessas rápidas ou até espiritualidade falsa. Discernir é enxergar além das aparências. É como ter olhos espirituais para perceber intenções, sinais e até pequenas inquietações no coração quando algo não vem de Deus. Jesus tinha esse olhar. Ele via além das palavras, penetrava corações e não se deixava enganar. A sabedoria divina nos dá essa capacidade, não para sermos desconfiados de tudo, mas para andarmos seguros. É como caminhar num terreno cheio de minas escondidas, mas com um detector na mão. Se você está diante de decisões, pessoas ou propostas, ore e peça: Senhor, me dá discernimento, me mostra o que os meus olhos naturais não podem ver. Deus sempre responde e guarda aqueles que buscam a sua direção. Lembre-se, o que é de Deus traz paz, clareza e firmeza. O que não é dele traz confusão, ansiedade e pressa. Confie na sabedoria que vem do alto para evitar armadilhas sutis. Quantas vezes você já pensou, isso é impossível? Aos olhos humanos, há situações que parecem não ter solução. Mas Jesus nos ensina que a fé vai além da lógica, porque está firmada no poder de Deus, não nas circunstâncias. Em Marcos 5, vemos a mulher do fluxo de sangue. Durante 12 anos, nenhum médico pôde ajudá-la. Tudo dizia que não havia mais solução. Mas ela pensou: se tão somente eu tocar em suas vestes, serei curada. E foi exatamente o que aconteceu. Contra toda a lógica, ela foi restaurada. A fé não ignora os fatos, mas crê que Deus pode mudar qualquer fato. É como estar diante do Mar Vermelho fechado e ainda assim acreditar que ele pode se abrir. Foi isso que Moisés fez. A sabedoria do mundo diz: veja para crer. A sabedoria divina diz: creia para ver. Há coisas que Deus só faz quando damos o passo de fé. Talvez hoje você esteja diante de algo que parece impossível. Uma porta fechada, uma enfermidade, um relacionamento quebrado. Jesus está te dizendo: não temas, crê somente. Marcos 5,36. Pergunte a si mesmo: estou limitando o agir de Deus à minha lógica? Decida confiar, porque a fé abre caminhos onde a lógica não enxerga saída. Você já se arrependeu de ter falado algo no calor do momento? Às vezes, nossa maior sabedoria está em saber calar. Jesus nos ensina que o silêncio pode ser mais poderoso do que 1000 palavras. Em Mateus 27, 12-14, quando acusado injustamente, Jesus ficou em silêncio diante de Pilatos. Ele poderia ter se defendido, mas sabia que falar naquele momento não mudaria o coração daqueles homens. O silêncio foi a sua resposta mais sábia. A sabedoria divina nos ensina que nem toda pergunta merece resposta, nem toda provocação merece reação. O silêncio pode proteger nossa paz, evitar brigas e nos dar tempo para ouvir a voz de Deus. É como a superfície de um lago. Quando está agitada, tudo fica turvo. Mas, quando se acalma, conseguimos ver o fundo com clareza. O silêncio é essa pausa que traz clareza à alma. A sabedoria do mundo diz: diga tudo o que pensa. Mas a sabedoria divina diz: pense bem antes de falar e saiba a hora de ficar em silêncio. Provérbios 17, 28. Se hoje você está em meio a conflitos ou decisões difíceis, pergunte a Deus: Senhor, é hora de falar ou de me calar? Há momentos em que o silêncio é a linguagem mais poderosa. Ninguém gosta de ser perseguido, criticado ou passar por lutas. Mas Jesus nos ensina que as provações não são sinais de derrota, e sim oportunidades para revelar força, fé e sabedoria. Em João 16:33, ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus nunca prometeu uma vida sem problemas, mas prometeu estar conosco em cada batalha. A sabedoria divina nos ajuda a enxergar propósito até nas dores. Enquanto o mundo vê perseguição como algo a evitar a todo custo, Deus transforma essas situações em ferramentas de crescimento.
Foi assim com José no Egito, vendido pelos irmãos, injustiçado, preso, mas no final tornou-se governador e salvou sua família. Às vezes, Deus permite provações para lapidar nosso caráter, aumentar nossa dependência dele e nos posicionar para coisas maiores. É como o ouro, que precisa passar pelo fogo para brilhar ainda mais puro. A sabedoria do mundo diz: fuja dos problemas. A sabedoria divina diz: fique firme. Deus está contigo no meio da tempestade. Se hoje você está enfrentando oposição ou dor, pergunte a si mesmo: o que Deus quer me ensinar através disso? Lembre-se, toda prova passa, mas o que Deus constrói em você permanece para sempre. Você já viveu momentos em que tudo parecia perdido? Situações em que as pessoas até já tinham escrito o seu fim? Jesus é especialista em reverter expectativas humanas e escrever novas histórias. Em João 11, quando Lázaro morreu, Marta disse a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Já não havia esperança. Mas Jesus declarou: Eu sou a ressurreição e a vida. E trouxe Lázaro de volta à vida, 4 dias depois de morto. O mundo coloca pontos finais, onde Deus ainda está colocando vírgulas. A sabedoria divina nos ensina a não nos desesperarmos diante do impossível, porque para Deus nada é impossível. Jesus quebrou expectativas em todas as áreas. Nasceu numa manjedoura, venceu a morte, transformou fracassos em testemunhos. Quando achavam que tudo havia acabado na cruz, ele ressuscitou no 3º dia. A sabedoria do mundo diz: aceite a realidade. A sabedoria divina diz: creia que Deus pode mudar qualquer realidade. Talvez hoje existam áreas na sua vida que parecem sem solução. Mas pergunte a si mesmo: e se Deus estiver preparando um milagre justamente nessa área? Não limite o poder dele. O mesmo Jesus que ressuscitou Lázaro pode ressuscitar sonhos, relacionamentos e oportunidades na sua vida. Palavras têm poder, mas exemplos têm ainda mais. Jesus não apenas falava sobre amor, humildade e serviço. Ele vivia cada uma dessas verdades. E é assim que ele nos ensina a transmitir sabedoria, pelas nossas atitudes. Em João 13:4-5, durante a última ceia, Jesus se levantou da mesa, pegou uma toalha, colocou água numa bacia e lavou os pés dos discípulos. O Senhor do Universo, ajoelhado, servindo homens comuns. Ali, ele ensinou que liderança verdadeira é serviço. A sabedoria divina nos chama a ensinar sem precisar de muitas palavras. Muitas vezes, quem está ao nosso redor observa muito mais o que fazemos do que o que dizemos. É como uma árvore frutífera. Ela não faz barulho para mostrar que está produzindo frutos, simplesmente dá frutos e todos podem ver. Assim é quem vive os ensinamentos de Cristo. A sabedoria do mundo diz: fale alto para ser ouvido. A sabedoria divina diz: viva de tal forma que suas ações falem por você. Pergunte a si mesmo: o que as minhas atitudes estão ensinando as pessoas à minha volta? Jesus te chama a ser luz, não apenas com palavras, mas com gestos que refletem o coração dele. Quantas vezes você se pegou perdido em pensamentos sobre o futuro? Preocupado com contas, decisões, saúde, família? A ansiedade nos rouba o presente e nos faz viver presos em cenários que nem aconteceram. Jesus nos ensinou algo poderoso em Mateus 6:34. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Ele nos chama a viver um dia de cada vez, confiando que Deus está no controle de tudo. A sabedoria divina nos liberta da necessidade de ter todas as respostas agora. É como caminhar à noite com uma lanterna. Você não enxerga o caminho inteiro, mas vê o próximo passo. E isso basta. Enquanto o mundo grita: planeje tudo, controle tudo, garanta tudo, Jesus diz:
Confie, eu cuido de você. Ele quer que desfrutemos a vida, mesmo com incertezas ao redor. A sabedoria do mundo diz: antecipe todos os problemas. A sabedoria divina diz: confie no cuidado diário de Deus. Pergunte a si mesmo: o que estou perdendo hoje por estar tão preso ao amanhã? Decida entregar o futuro nas mãos de Deus e viver plenamente o presente, com gratidão e paz. Poucas coisas pesam tanto no coração quanto mágoas não resolvidas. O perdão não significa esquecer o que aconteceu ou fingir que nada nos feriu. Mas Jesus nos ensina que perdoar é libertar, antes de tudo, a nós mesmos. Em Mateus 18, 21-22, Pedro perguntou a Jesus quantas vezes deveria perdoar. E Jesus respondeu: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7, ou seja, sempre, porque o perdão é um estilo de vida, não apenas um ato isolado. Guardar rancor é como tomar veneno e esperar que o outro morra. Nos corrói por dentro, rouba a nossa paz e nos afasta da presença de Deus. Já o perdão é chave que destranca prisões invisíveis na alma. Jesus, na cruz, olhou para aqueles que o crucificavam e disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23:34. Se ele pôde perdoar naquela hora de dor extrema, quem somos nós para nos recusar a perdoar? A sabedoria do mundo diz: não perdoe, faça justiça com suas próprias mãos. A sabedoria divina diz: perdoe e deixe Deus ser o seu juiz. Pergunte a si mesmo: quem eu preciso liberar do meu coração hoje? Não porque a pessoa mereça, mas porque você merece viver livre. O perdão liberta quem perdoa. Todos nós enfrentamos tempestades na vida. Crises financeiras, problemas familiares, doenças, perdas. A questão não é se elas virão, mas sobre onde está fundamentada a nossa vida quando elas chegarem. Jesus contou uma parábola em Mateus 7, 24-25 sobre 2 homens. Um construiu sua casa sobre a areia, o outro sobre a rocha. Vieram chuvas, ventos e rios transbordaram. A casa na areia caiu, mas a casa sobre a rocha permaneceu firme. A sabedoria divina nos chama a construir a vida sobre algo sólido, a palavra e os ensinamentos de Jesus, porque opiniões mudam, circunstâncias mudam, mas Cristo permanece o mesmo. Viver sobre a rocha significa obedecer, mesmo quando não entendemos tudo. É confiar que os princípios de Deus são imutáveis e nos sustentam, não importa o que aconteça lá fora. A sabedoria do mundo diz: siga seu coração, mas a sabedoria divina diz: siga a palavra. O coração pode enganar, mas a palavra é firme e segura como rocha. Pergunte a si mesmo: a base da minha vida está sobre areia ou sobre rocha? Decida hoje colocar cada área, família, finanças, emoções, sobre a rocha firme que é Jesus. Assim, quando as tempestades vierem, você permanecerá de pé. Se há algo que resume toda a sabedoria de Jesus, é o amor. Não o amor romântico, passageiro, mas o amor profundo, sacrificial e transformador, que muda vidas, cura feridas e constrói pontes onde antes havia muros. Em Mateus 22, 37 e 40, Jesus disse que toda a lei e os profetas se resumem em 2 mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amar é a essência de viver uma vida que agrada a Deus. A sabedoria divina nos mostra que o amor é mais forte que o ódio, mais poderoso que a vingança e mais eficaz que qualquer argumento. Jesus amou até quem o traía e o crucificava. Seu amor foi a força que o manteve na cruz. Enquanto o mundo prega amor apenas a quem nos trata bem, Jesus nos chama a amar até os inimigos. Não significa aprovar o erro, mas desejar o bem, orar e ter um coração livre do ódio. É como uma árvore que, mesmo machucada, continua dando frutos doces.
Assim deve ser o nosso amor, constante mesmo em meio às adversidades. A sabedoria do mundo diz: ame quem merece. A sabedoria divina diz: ame porque Deus te amou primeiro. 1 João 4,19. Pergunte a si mesmo: como posso demonstrar o amor de Jesus hoje? Porque quando você ama, está trazendo um pedacinho do céu para a terra. Algumas das escolhas mais importantes da vida não são fáceis. Envolvem renúncias, mudanças e até desapontar pessoas. Mas a sabedoria de Jesus nos ensina que é melhor obedecer a Deus do que agradar aos homens. Em Lucas 22:42, Jesus enfrentou o momento mais difícil da sua vida no Getsêmani. Ele disse: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Mesmo sabendo do sofrimento, ele escolheu obedecer ao propósito de Deus. A sabedoria divina nos dá coragem para decidir, mesmo quando o coração treme. Porque não se trata apenas do agora, mas do futuro e da eternidade que Deus está construindo para nós. O mundo prega: faça o que for mais fácil, mais rápido, menos doloroso. Mas Jesus nos chama a escolher o caminho certo, ainda que seja o mais estreito. É como estar diante de duas estradas, uma larga, bonita, mas que leva à destruição, outra estreita, difícil, mas que conduz à vida. A sabedoria divina nos ajuda a ver além do imediato. Pergunte a si mesmo: estou evitando uma decisão porque tenho medo do que vou perder? Confie que quando você escolhe o que agrada a Deus, Ele cuida das consequências, e nada que você entrega a Ele se perde. Vivemos em tempos em que tudo parece relativo. Cada um tem a sua verdade, e muitas vozes gritam opiniões diferentes. Mas Jesus nos ensina que a verdade não é apenas um conceito, é uma pessoa, Ele mesmo. Em João 14:6, Jesus declarou: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Essa afirmação muda tudo, porque em meio à confusão, temos um padrão seguro para medir o certo e o errado. A sabedoria divina nos ajuda a filtrar o que ouvimos, lemos e até sentimos. Não podemos acreditar em tudo que parece bonito ou popular. Precisamos perguntar: isso está alinhado com a palavra de Deus? É como ter uma bússola no meio de uma floresta. Sem ela, você pode até caminhar rápido, mas não sabe se está indo na direção certa. Jesus é essa bússola para a nossa alma. Enquanto o mundo diz: siga seu coração, a sabedoria divina diz: siga a verdade de Cristo. Porque o coração humano pode enganar, mas a palavra de Deus permanece firme para sempre. Pergunte a si mesmo: em que áreas da minha vida preciso alinhar minhas crenças com a verdade de Jesus? Ele é a luz que dissipa toda a escuridão e traz clareza onde havia confusão. Você já parou para pensar no que realmente vai permanecer da sua vida? O mundo nos incentiva a correr atrás de conquistas temporárias, fama, dinheiro, aplausos. Mas Jesus nos chama para algo muito maior: gerar frutos que têm valor eterno. Em João 15:16, ele disse: Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. O que fazemos em amor, fé e obediência a Deus ecoa na eternidade. A sabedoria divina nos ensina a investir tempo, talentos e recursos em coisas que realmente importam. Cada palavra de encorajamento, cada gesto de generosidade, cada oração feita em secreto, tudo isso é semente plantada no reino de Deus. É como construir não apenas para esta vida, mas para o que virá depois. O apóstolo Paulo disse que nossa obra será provada pelo fogo. 1 Coríntios 3:13. O que é de Deus permanecerá. A sabedoria do mundo diz: aproveite agora, viva para si mesmo. Mas a sabedoria divina diz: viva de tal forma que sua vida impacte gerações. Pergunte a si mesmo: que frutos estou deixando?
Estou vivendo para algo que dura além desta vida? Jesus te chama para viver de forma intencional, deixando um legado que o tempo não pode apagar. Se essas palavras falaram ao seu coração, não guarde isso só para você. Compartilhe este vídeo com alguém que também precisa encontrar a sabedoria que vem de Jesus. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Estamos aqui todas as semanas, trazendo mensagens para fortalecer a sua fé e te ajudar a caminhar mais perto de Deus. E me conta nos comentários, qual desses 15 princípios mais falou com você hoje? Vou amar ler o seu testemunho e orar pela sua vida. Que Deus te abençoe poderosamente.